Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Rodrigo, sou analista e consultor credenciado à CVM e através das minhas redes sociais eu levo conteúdo gratuito para todos os investidores, visando facilitar a sua tomada de decisão nos investimentos. No vídeo de hoje vamos trazer uma análise breve e bem objetiva acerca do excelente resultado divulgado pelo nosso querido YouTube 4. Itaú divulgou o resultado na data de ontem e novamente foi um resultado acima das expectativas. Eu dei uma breve repassada diretamente na apresentação contábil do resultado, diretamente nos números, mas eu vou passar diretamente aqui na apresentação de resultados, que tem um visual um pouquinho mais bonito, um resumo um pouco mais objetivo acerca das informações e basicamente vou comentar de forma direta e transparente para vocês a minha opinião acerca dos principais destaques desse resultado de Itaú. Sendo direto ao ponto, pessoal, nas primeiras páginas eu não vejo muito destaque para a gente comentar diretamente acerca dos números quando a gente fala em análise fundamentalista. Claro que vale a pena você destacar aqui, por exemplo, na primeira página, a empresa já nos destaca o ROI, que sim é um dos principais indicadores quando a gente faz uma análise fundamentalista, mas logo adiante a gente também vai detalhar um pouquinho mais sobre esses indicadores de rentabilidade. Mas de forma resumida, o ROI de Itubi 4 ou Itubi 3, no caso das ações ordinárias, subiu de 22,2% em 2024 para 23,4% nesse ano. Quando você compara com os pares, e isso é algo muito importante, que deve ser feito em um comparativo de qual melhor oportunidade, qual melhor ação está em preço atrativo de aporte, você tem que comparar com seus pares do setor. E quando você compara com Santander, com Bradesco, com o Banco do Brasil, que teve uma retração no seu ROI, você percebe que Itaú está disparadamente na frente quando olhamos esse indicador de rentabilidade. Então, de cara, logo na primeira página, temos o primeiro ponto extremamente forte quando fizemos uma análise fundamentalista acerca dos números de Itaú. Vamos descer a apresentação para verificar o que mais que temos de importante. Itaú em 2025, colaboradores, não vejo algo de muito relevante aqui, então vamos pular aqui nos destaques. Aqui já começa a aparecer os principais números. Resultado recorrente gerencial, ou seja, o nosso lucro líquido final no quarto trimestre de 2025 alcançando 12,13 bilhões de reais, bem acima também quando comparamos com seus pares dentro do segmento bancário. Um aumento de 3,7% quando comparado ao penúltimo trimestre, no caso, terceiro TRI de 2025, e um crescimento de 13,2% quando comparamos com o mesmo período de 2024. Crescimento em ambas as frentes. Carteira de crédito crescendo na média de 6 a 7% também. Serviços e seguros, 5,9% de avanço quando comparado ao terceiro TRI e 9% de avanço quando comparado ao mesmo período de 2024. O ROI, aqui mais detalhadamente, quanto que ele cresceu, a gente viu no gráfico logo acima, teve aumento de 1,1 ponto percentual quando comparado ao penúltimo trimestre e 2,3 quando comparado a 2024, chegando aí a 24,4%. Margem financeira também crescendo e o índice de eficiência que nesse caso teve uma pequena retração. Mas de modo geral, de forma bem resumida, nessa tela você tem basicamente os dados essenciais quando você faz uma análise preliminar acerca de um resultado, nesse caso de Itaú. Descendo um pouco mais abaixo, carteira de crédito. Vamos verificar em conjunto aqui o que afetou tanto positivamente ou negativamente o resultado. Basicamente, quando você olha o que mais teve variação, a gente percebe cartão de crédito tendo um avanço de 8% quando comparamos ao último trimestre. Crédito consignado também subindo 4%, micro, pequenas e médias empresas subindo 8,8%, com um total da carteira de crédito subindo 6,3% quando comparamos até o mês de setembro, quando comparamos o terceiro TRI de 25 com o quarto TRI de 25. Quando a gente faz o comparativo com o mesmo período, lá o quarto trimestre de 2024, a gente percebe que a maioria das frentes subiu de forma bem proporcional, também tendo um avanço total aí de 6%, e eu diria que uma pequena variação no crédito pessoal,
que quando comparamos a 2024 ele subiu, e quando comparamos ao terceiro TRI de 25 ele teve uma leve queda aí de menos 1,4%. De modo geral, o restante, o crédito imobiliário também não cresceu na mesma proporção, mas assim, tudo dentro das normalidades. O que mais importante que a gente tem que fazer reflexão é a maioria das frentes cresceu, e aquelas que caíram, a exemplo do crédito pessoal e do crédito veículo, que teve uma leve queda, não foram quedas significativas. O que mais que podemos citar? Consignado privado, uma das novas linhas de crédito disponibilizadas em 2025, teve um avanço bem forte, isso é bacana também destacar. Maior banco privado em crédito imobiliário, 33 bilhões originados em 2025, também crescendo 9% quando comparamos ano a ano, tendo 50%. Esse indicador é bem bacana para também a gente trazer à tona. 50% do market share de todo o financiamento imobiliário do mercado de crédito imobiliário em bancos privados é do Itaú. Então você compara Itaú com Bradesco, com Santander, com Banco ABC, com Banco Inter, por exemplo, com Nubank. 50% de todo o mercado de crédito imobiliário, quando você olha bancos privados, está concentrado em Itaú. O número, eu diria, até bem previsível, porque realmente é um dos maiores bancos, né? Dificilmente você vai ver uma Nubank, por exemplo, emprestando, fazendo crédito imobiliário, mas mesmo assim é um número bem relevante que a gente tem que trazer à tona, né? Metade do mercado hoje está concentrado em Itaú. O que mais, pessoal? Margem financeira cresceu 12,01 quando comparado a 2024, ok. O que mais que teríamos de ponto relevante? Pontos novos, porque crescimento já é esperado. Agora o que a gente busca é o que não cresceu como era esperado ou o que cresceu acima do esperado, que é o que traz tantos os destaques positivos como também os negativos. Margem financeira com o mercado, ok. Também não vejo muita discrepância. Receita de serviço e resultado de seguros. Aqui é um ponto importante que quando a gente, por exemplo, faz uma análise de Banco do Brasil, ele é separado, porque tem Banco do Brasil e tem a BB Seguridade. Aqui no caso de Itaú, a parte de seguros, a parte de consórcio e capitalização é tudo incluso dentro do resultado de Itaú. Então, às vezes, fica um pouquinho de lado. O pessoal não comenta tanto por estar dentro, né, em conjunto com os demais dados do balanço, mas a gente também consegue detalhar. Quando a gente olha conta corrente, teve um pequeno decréscimo, quando comparado ao período de 2024, um decréscimo um pouco maior, mas assim, também nada de anormal. A administração de recursos é o número 2, se for olhar aqui embaixo, ó, considera a receita de administração de fundos e administração de consórcio. Então aqui fica um númerozinho escondido, como eu citei aqui, basicamente a parte de consórcio, que teve um avanço bem relevante. Subiu 14% quando comparado ao terceiro TRI de 25 e 17,6% quando comparado ao mesmo período de 2024. É um avanço aqui que é bem bacana, dá para fazer até esse comparativo diretamente anual de 2024 para 2025. Então o consórcio foi o que mais subiu. O que mais que tivemos subindo? Pagamentos e recebimentos, 6,7%. Conta corrente, que teve um decréscimo um pouco mais relevante, caindo 16%, e operações de crédito e garantias, também caindo 11,2%. Eu diria que seria 2 pontos de melhoria, né, devido, obviamente, à queda um pouco mais acentuada. O que mais que temos aqui? Captação líquida, 156 bilhões, nosso número bem relevante, também um avanço de 49% quando comparamos a 2024. Líder em originação e distribuição de renda fixa, mostrando aí 26% do market share também. Parte de seguros, outro ponto muito importante que traz um resultado operacional final, uma margem muito atrativa lá no resultado final do banco. Prêmios ganhos acima de 13% de crescimento, com resultado recorrente subindo 20,4%. Realmente, pessoal, os números do Itaú, assim como nos trimestres passados, novamente números bem atrativos, bem relevantes. Inadimplência, um dos principais pontos que afetou e vem afetando alguns bancos dentro desse ano, tanto de 2025, principalmente, e agora início de 2026, que seriam os balanços a serem divulgados aí no decorrer dos próximos trimestres. O Banco Itaú, eu vejo que é um dos principais destaques dentro do segmento. Então, quando você olha a inadimplência de 90 dias, estaria na média entre 1,5 e 1,6, a inadimplência total chegando a 1,6. Um ponto muito positivo, porque quando você compara com o Bradesco, Santander e principalmente com o Banco do Brasil, que hoje é um dos principais bancos mais afetados quando a gente fala em inadimplência, você percebe que Itaú está em níveis antes mesmo
da mudança da resolução 4966, que foi o que afetou mais severamente esse quesito de inadimplência dentro dos bancos. Por quê? Porque ela mudou a forma de realizar o cálculo da perda esperada das operações. Então, se antes uma operação ela era considerada uma provisão, por exemplo, o banco, a cada operação em atraso, ele tem que provisionar uma parte dessa operação, uma porcentagem de valor. E antigamente era um valor estimado, e após a mudança da resolução 4966, os bancos passaram a provisionar um valor bem maior de perdas e provisões duvidosas, como o próprio nome já diz. Então, o que aconteceu na prática? Uma operação que antes afetava X%, um número negativo lá no balanço, em curtas palavras, hoje afeta muito mais. E quando você compara a inadimplência hoje do Itaú em 1,9%, se você olha os trimestres passados, basicamente é como se ela não tivesse interferência nenhuma. O Itaú até teve um crescimento, vocês podem ver aqui, por exemplo, em setembro, aqui também no decorrer do ano, mas de modo geral ela caiu e está num patamar que, na minha visão, é um patamar como se não existisse a resolução 4966, que, diferente de outros bancos, estão sendo impactados de forma um pouco mais significativa, e, obviamente, a inadimplência hoje é um fator extremamente crucial no resultado final do banco. Itaú tem crescimento na sua carteira de crédito e a inadimplência está extremamente confortável, mais um ponto positivo. Aqui, propriamente nessa página, fala diretamente da resolução 4966, então até não sabia que tinha essa página, bem bacana também, pois cita diretamente qual é a porcentagem das carteiras no estágio 2 e no estágio 3, por exemplo, que seria o estágio mais avançado, ou seja, dívidas que estão mais atrasadas. Ponto bem bacana que a gente percebe que as pessoas físicas, no caso, têm um avanço, estão em um patamar mais avançado quando comparado à pessoa jurídica. Ponto bem bacana a ser destacado, né, para ter essa visão mais transparente acerca da inadimplência. Qualidade e custo do crédito. Basicamente, manteve o mesmo patamar, carteira renegociada 2,06%, renegociado, ok, também não vejo nada de muito anormal. Despesas, ponto bem importante para a gente avaliar se teve algum avanço bem relevante que possa ter afetado o resultado final. Tecnologia teve um pequeno decréscimo. De forma geral, outras despesas aqui também caiu quando você compara ao mesmo período de 2024. E eu diria que o que subiu um pouquinho mais, quando você compara anualmente, foi tecnologia, mas vocês percebem que no trimestre, quando você compara quarto tri com terceiro tri, essas despesas de tecnologia, pessoal e infraestrutura, caíram, só que no ano comparado, anualmente, 2025 com 2024, subiu 18%. Então, de modo geral, subiu de ano, mas caiu de trimestre. Também eu considero que não seja um dado tão relevante assim no resultado final, mas com certeza é um ponto a ser acompanhado nos próximos resultados. Ok, parte de capital, guidance, muito bacana o guidance de 2025. Então, ele fechou a carteira de crédito total dentro do guidance estimado inicialmente, que era de 4,5 a 8,5. Margem financeira também. Margem financeira com o mercado, custo de crédito, receita de prestação de serviço, despesas não decorrentes de juros e alíquota efetiva, tudo fechando dentro do guidance estimado lá no início de 2025. E o mais importante, as perspectivas para 2026. Vamos ver o que o banco prevê para 2026, os resultados de 2026. Vamos descer aqui a tela, que eu acho aqui, ok, as previsões do banco para dólar, inflação, Selic. Aqui é bacana, um dado bem bacana, que o banco prevê a Selic a 12,75 no final do ano. O Boletim Fox prevê 12,25. Então, aqui é uma pequena variação que também traz um gancho aí quando a gente faz uma análise de cenário como um todo, né, o cenário interno brasileiro. Falando diretamente de Itaú, guides para 2026, carteira de crédito. Crescimento entre 5,5% e 9,5%. Ok, bacana. Crescimento de 5 e 9 na margem financeira. Financeira com o mercado, 2,5 e 5,5. Basicamente mantendo o mesmo crescimento do que foi em 2025. Aqui eles não falam diretamente questão de proventos. A gente sabe que o banco vem pagando na faixa de 10% de dividendo yield nos últimos 12 meses. Possivelmente mantenha um dividendo atrativo, um payout elevado. Então, quem é acionista possivelmente tenha uma distribuição atrativa, mas de modo geral a gente não tem muitos dados acerca do ROI, por exemplo, como que vai ficar essa perspectiva, questão de inadimplência. Então é algo que com certeza vale
cabe a nossa avaliação para os próximos trimestres. Mas de modo geral e bem resumido, pessoal, aqui nessa apresentação de resultados, vocês puderam perceber o quão bom foi novamente o resultado de Itaú. Quando você compara com os pares, ele está em frente tanto em lucro, tanto no ROI, tanto na inadimplência controlada, principalmente nos momentos atuais que a inadimplência está afetando de forma mais massificada o segmento. Então eu considero, novamente, né, não é surpresa para ninguém, mas novamente o Itaú trouxe um resultado bem positivo. A questão que fica é, no preço atual, cabe aporte ou já está esticado demais? Aí vem a dúvida. E para isso, vamos utilizar a nossa plataforma do investing.com. Se você não conhece o investing.com, vale a pena ressaltar, o Investing é parceiro aqui do canal e se você tiver interesse em assinar essa plataforma do Investing Pro, uma plataforma extremamente completa em análise fundamentalista e também análise técnica, conta com uma gama extremamente relevante de indicadores fundamentalistas, carteiras ProPix elencadas por inteligência artificial, uma inteligência artificial focada somente para dividendos. Quando você fala em ações americanas, toda a linha de indicadores, cálculos de valuation e principalmente preço justo, como esse que a gente vai falar agora do Itaú. Se você tiver interesse, clique no link abaixo da descrição. O Invest é parceiro aqui do canal e você acessando pelo meu link você tem um desconto de 15% sobre o valor final da assinatura. Clique no link abaixo, fique por dentro de todos os detalhes acerca da plataforma e se tiver interesse, garanta 15% de desconto no preço final. Sem mais delongas, falando sobre Itaú, de cara, já percebemos que hoje, perante o preço justo nos demonstrado aqui na plataforma do Investing Pro, o preço seria de R$ 36. Isso baseado em 3 modelos de valuation. Isso é um ponto muito bacana. Aí esse número não é jogado de forma aleatória aqui. Não, ele é uma média indicada por 3 fatores fundamentalistas, 3 cálculos de valuation. O múltiplo PL, muito conhecido por todos nós, preço sobre lucro, múltiplo de preço sobre vendas e preço sobre o valor patrimonial sobre a ação. Claro que aqui a gente não tem indicadores ou, por exemplo, modelos de valuation como o fluxo de caixa descontado e assim por diante. Mas com certeza serve para você ter uma boa base. Ademais, aliado a isso, também temos os alvos dos analistas. 13 analistas fizeram uma estimativa de preço justo para a Itube 4, chegando a uma média de R$ 45,04. Então vocês podem perceber que quando a gente olha números, Itaú estaria sobrevalorizado, visto um preço justo estimado em R$ 36. Quando olhamos o alvo dos analistas, temos um preço um pouco mais elevado. Por isso, eu gosto muito da plataforma do Investing, pessoal. Você consegue ter essa visão um pouco mais genérica, como que o mercado está precificando, o que os números falam. Se você entrar aqui, você vai ter breves comentários acerca da empresa, por exemplo, que ela elevou os dividendos por 4 anos, que vem sendo negociada a um índice PL baixo em relação aos resultados de curto prazo, sofre com margens fracas de lucro bruto. Então aqui você consegue, por exemplo, detalhar. Ah, Rodrigo, não entendi o que é, o que significa isso. Você pode clicar aqui, você tem uma breve explicação, pode comparar com outros bancos também. Aqui do lado tem todos os indicadores fundamentalistas, parte de gráficos, você consegue fazer um comparativo de Itaú com Banco do Brasil, de Itaú com Bradesco, Itaú com BTG Pactual e assim por diante, para você de fato ter esse comparativo com os demais players do segmento. Mas em curtas palavras, o que a gente tem hoje? Uma empresa extremamente excelente, vem apresentando bons resultados, assim como já vinha apresentando em 2025, sem comparativos momentâneos com demais bancos. Vocês perceberam que o lucro está bem à frente, o ROI está bem acima e a inadimplência está bem mais controlada que os demais. A questão, eu diria que seria um dos únicos pontos negativos do banco hoje é o seu preço. Na minha visão, R$ 36 até é um preço acessível para você comprar Itube 4. 45, que seria o alvo médio dos analistas e também a cotação atual, eu já considero um pouquinho fora de cogitação perante os riscos que ele apresenta, por mais que é uma empresa muito boa, mas tem os seus riscos de renda variável e também fazendo comparativo com os demais players, eu creio que no momento atual, entre Itube 4 a 45 e demais players, eu também avaliaria as outras opções que possivelmente tenham também um potencial positivo para o longo prazo. Na minha visão, hoje um preço justo, um pouquinho mais conservador aí para a empresa, giraria próximo aos seus R$ 40 até um pouco menos, 38, 39, quem sabe.
mas aqui na plataforma, olhando para modelos de valuation, teríamos uma média de R$ 36. Comenta aqui se você hoje está comprando Itaú. Eu sou o acionista de Itaú. No momento eu estou surfando a alta, recebendo dividendos, mas tem uma pausa nos aportes. Comenta aqui se você acha que o momento atual ainda é oportuno para aporte. E claro, se você tem alguma nova sugestão de ativo a ser analisado nessa temporada de balanço, comenta aqui embaixo que dentro do possível vou trazer atualizações aqui também para vocês. Vale destacar no QR Code acima, se você ainda não me acompanha, eu tenho hoje uma área de membros, uma área de recomendações, onde eu trabalho com carteiras recomendadas e ativos elencados através de preço teto. Itaú hoje é uma das ações recomendadas dentro da carteira de ações de dividendos, porém o preço teto está abaixo do preço atual, então no momento a minha recomendação é de aguardar. Mas se você tem interesse e busca um acompanhamento profissional através de carteiras objetivos, com preço teto e recomendação clara de compra, aguardar ou venda, leia o QR Code acima, conheça o meu trabalho. Se você tiver interesse, a gente pode seguir juntos rumo à liberdade financeira.